sentido da minha fala é para sublinhar que esse problema é um problema de convivência entre os empreendimentos comerciais que estão instalados ali e a população, mas que a gente precisa ter um olhar geral, porque, caso contrário, a gente vai enxugar gelo. O que há de grave na cidade de Niterói instalado é uma cooperação entre o poder público municipal e as construtoras, que exercem a possibilidade de construir livremente na cidade com um verdadeiro festival de licenças, que toda a população que está vendo sabe muito bem que está acontecendo em Niterói. Basta a gente dizer, por exemplo, que tem prédio aparecendo na Marquês do Paraná, sentido ponte, que a gente tem oásis de Cambuinhas, que vai aumentar 1/3 da população, e que a gente tem ali também instalado uma situação que já foi citada pelos vereadores, que é uma situação de adensamento ao longo dos anos, o que gera graves problemas. Senhor presidente, no sentido da proposta, eu vou me posicionar contrário a ela, acompanhando o voto do vereador Waldeck, e sublinhando que o que a gente precisa discutir no pano de fundo disso é a desorganização da nossa cidade, a pressão desigual que se faz pelos serviços públicos quando a gente emite licenças sem planejamento, quando a gente dá alvará sem planejamento, quando a gente faz as coisas sem planejamento. E é o caso da Prefeitura de Niterói nos últimos 3 anos. Ela tem se comportado dessa maneira. A gente está falando do Poder Executivo que está vigindo na nossa cidade e tem se comportado assim. Então, senhor presidente, em que pese a situação julgada ser a questão da Nóbrega, eu aproveito para dizer que esses problemas vão acontecer o tempo todo na cidade de Niterói e vão se agravar, infelizmente, porque a cidade de Niterói acaba pagando o preço da ausência de políticas de planejamento que discutam com a população como fazer os investimentos antes que eles aconteçam, ou como emitir as licenças antes que elas sejam dadas, ou como organizar as regras para os comerciantes antes de dar o alvará, e não correr atrás depois quando o leite está derramado. E por fim, senhor presidente, dizer que há uma questão fundamental que tem que ser tratada, que não é só a relação dos bares e estabelecimentos gastronômicos com os moradores daquela área, mas há que se dizer que o problema gira em torno de poluição sonora, que tem múltiplas fontes e que uma delas, importantíssima, são os bares, mas que a gente tem outras também que precisam ser discutidas. E recentemente aprovamos uma audiência pública da poluição sonora em Niterói.